eu fico estarrecido. Eu, quando vejo um depoimento como esse, eu fico estarrecido. Realmente, a Operação Satyagraha, ela é uma outra operação que foge um pouco do foco da CPI, mas de qualquer maneira, como se alegou interceptação ilegal ou clandestina, ao contrário do que se afirma que todas foram legais e com autorização judicial, ela merece uma apuração. Mas aí estou assistindo um depoimento aqui e no fim eu fico penalizado com o depoente. Parece que ele é vítima de interceptação telefônica, quando na realidade tudo indica que ele seja o autor de interceptações telefônicas em uma disputa comercial e tal. Eu não tenho dúvida disso. Quero assinalar, eu só no final vou fazer uma pergunta, porque nós temos que reconhecer a inteligência e o poder do depoente banqueiro do Anel Dantas. Temos que reconhecer. Então não vou perder tempo em fazer perguntas. Vou utilizar meus 10 minutos, senhor presidente, para a minha manifestação. Então eu quero dizer, em primeiro lugar, que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, eles têm atuado de maneira transparente e republicana nesse país. Nos últimos anos, especialmente a partir de 2003. São operações policiais com apoio do Ministério Público e autorização judicial do norte a sul do país, desbaratando aqui quadrilhas. Pela primeira vez você está vendo o enfrentamento da criminalidade organizada, sofisticada, do colarinho branco, as fraudes fiscais, bancárias, previdenciárias, a corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Nunca antes nesse país nós assistimos essas operações da Polícia Federal. Ela não pode ser desmoralizada em um desvio de uma CPI como essa. Nós não podemos concordar com essa tentativa de se desmoralizar as ações da Polícia Federal. Quero assinalar também com relação, na maioria desse período, Polícia Federal comandada pelo delegado Paulo Lacerda, foi comandada por ele. Daí o depoente dizer hoje aqui que toda a Operação Satyagraha partiu do senhor Paulo Lacerda. Eu não acredito que isso tenha ocorrido. Eu acho que foi uma operação absolutamente legítima, iniciada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, também, a partir de 2003, foi comandado por Cláudio Fonteles e Antônio Fernandes Souza. E o Procurador-Geral da República nesse país deixou de ser o Arquivador-Geral da República e passou a ser o Procurador-Geral da República, denunciando. Nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, denunciou importantes figuras e partidários do presidente Lula. Então, nós não podemos deixar de reconhecer a importância da ação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal nesse país, e a sociedade brasileira toda reconhece isso. Agora, eu estou realmente estarrecido aqui com... em primeiro lugar, com a possibilidade de distorção dos fatos aqui. Essa última intervenção, ele preparou aqui, o depoente, o senhor Anel Dantas, uma defesa num processo em que ele já foi condenado por corrupção, que foi filmada e gravada. Foi condenado, então aproveitou aqui os 5 minutos que regimentalmente ele cabe para fazer a sua defesa. Mais uma prova da sua reconhecida sagacidade e inteligência. Eu reconheço publicamente isso. E depois também, eu estou impressionado com o poder do senhor Anel Dantas. Já se falava isso há muito tempo, a gente ouvia falar, mas a partir da Operação Satyagraha eu fiquei impressionado. Obteve rapidamente 2 habeas corpus do Supremo Tribunal Federal com uma rapidez incrível, em uma prisão, primeiro uma temporária, você pode até imaginar que fosse o habeas corpus concedido corretamente. Prisão temporária tem um prazo, ela é para investigação. Clássico de prisão preventiva. Alguém que por seu poderio financeiro, econômico, prestígio em todo o país, poderia embaraçar as investigações e alguém, se condenado, podia se evadir. Isso a gente dá em sala de aula para os alunos, um exemplo clássico de prisão preventiva bem decretada. Pois bem, as duas foram questionadas. Ele conseguiu uma súmula do Supremo Tribunal Federal para proibir o uso de algemas. A origem foi o senhor Anel Dantas. Veja que poder, ninguém pode usar mais algema, uma questão que não tem nada a ver com o Poder Judiciário, o Judiciário foi se meter nisso. Indiretamente é responsável pelo afastamento do delegado Protógenes e agora querem constranger o juiz Fausto de Santos. Isso também é inaceitável.
Um juiz que está cumprindo o seu dever com absoluta isenção, independência, coragem e correção. Não pode ser constrangido de forma alguma. E nós não podemos, repito, permitir que a Polícia Federal, como instituição, seja atacada. E aí, a questão da ABIN, por enquanto, a Justiça reconhece que essa atuação paralela não tem nenhum tipo de ilegalidade.